O Nuno já fez aqui um bom wrap-up de um conjunto de números e não vos quero continuar na senda dos números. Eles são muito importantes porque demonstram diferenças abismais do que era o país há 3, 4 anos atrás e do que é o país hoje, do ponto de vista económico. O conjunto de reformas que se fez em Portugal é inédito. Em nenhuma fase da nossa história se reformou tanto no sentido positivo. Tivemos fases da história em que reformámos muito no sentido negativo. Mas no sentido positivo de criar condições para Portugal ser competitivo, nunca tivemos o número de medidas, o número de intervenções como tivemos com este governo. Intervenções essas que nos tornam um país mais competitivo, mais produtivo, com uma capacidade de corrigir desequilíbrios históricos que tivemos de uma forma única. Não há países no mundo que tenham feito correções como a que fizemos na nossa balança de corrente e de capital sem desvalorização como Portugal. Corrigir um déficit que herdámos de 10 pontos percentuais do PIB para passarmos para uma situação de superávit, coisa que não tínhamos na nossa história democrática. Aliás, tínhamos que ir à Segunda Guerra Mundial para termos, ao período da Segunda Guerra Mundial, para termos um déficit, um superávit da balança de transações correntes e de capital positivo. Portanto, a mudança é inequívoca e traduz uma realidade muito simples. Nós precisávamos do exterior para financiar o nosso modo de vida. Hoje geramos mais receita interna e, portanto, não só não precisamos do exterior, como estamos a acumular riqueza na nossa atividade, no nosso comércio, na nossa produção. Passámos de um peso de exportações em torno dos 27, 28% do PIB para cerca de 40%. Diversificámos os mercados dessas exportações de uma forma muito relevante. Exportamos em 13, 14 setores da nossa economia. Portanto, não estamos dependentes de um setor. E quando vos dizem que as exportações deixaram de contar ou deixaram de nos ajudar, mentem-vos, porque tivemos, em 2014, mais um ano recorde de exportações. Aliás, vamos crescer, em termos reais, acima dos 3%. Portanto, podem-vos tentar vender todos os números de aceleração ou desaceleração. Quando se fala de desaceleração ou de aceleração, eu fico sempre suspeito sempre, porque quando se começa a falar de aceleração ou desaceleração, não nos querem dizer a que velocidade é que nós vamos. Quando nós vamos a 160 e desaceleramos para 140, continuamos em excesso de velocidade, ou andar rápido. No caso das exportações, esse é um bom exemplo. Desaceleramos o crescimento? Sim, desaceleramos. Estamos a bater recordes todos os anos. Não é fácil, todos os anos, mantermos o aumento de recorde que tínhamos o ano passado. Mas isso não implica que não tivéssemos novamente um recorde. Para terem uma ideia, exportámos, nestes últimos 3 anos, mais 15 bilhões de euros de exportações. Dezenas de indicadores, e não vos vou amassar com eles, mostram de confiança, a retoma no turismo, a mudança que se sente hoje na produção, na exportação, no número de dormidas no turismo, na produção industrial, na confiança dos consumidores. É inequívoca essa melhoria. E essa melhoria não é dita só por nós. Cá. Este é o relatório mais importante do mundo sobre a competitividade dos países do Banco Mundial. Passámos, em um ano, subimos 15 posições. Não há nenhum país que tenha feito um aumento como este. Há um país que fez tão bem como nós, mas ninguém fez melhor que nós. 15 posições, passámos de 51º para 36º. Ocupamos lugares nas 10 primeiras posições em dezenas de variáveis, no talento dos portugueses, na capacidade dos portugueses, na formação dos portugueses na área de gestão, na qualidade das nossas infraestruturas. Somos hoje, reconhecidamente e internacionalmente, um país muito mais competitivo. E, portanto, o desafio que nós temos hoje, depois, como o Nuno disse bem, e como o João disse bem, de termos passado o cabo das tormentas, do ponto de vista de consolidação de contas públicas, do ponto de vista de reformas, é conseguir
precisamos de investimento. E, portanto, o Governo, nesta segunda fase, concentrou-se muito em criar condições para atrair investimento. E temos... Esse trabalho foi feito com intervenções a vários níveis. Um primeiro nível, foi criado um novo Código Fiscal do Investimento. Esse novo Código Fiscal do Investimento é um código dedicado a apoiar fiscalmente quem investe, dando benefícios fiscais claros a quem investe. Quem investe hoje em Portugal pode ser ressarcido por via de redução dos seus impostos em 25% do investimento, bonificando a contratação do emprego, a inovação e desenvolvimento e as zonas mais não centrais, as zonas mais periféricas do país. Nesse Código Fiscal do Investimento apoiámos fortemente a criação de empresas, com a introdução do IRC zero para startups, para novas empresas. As empresas que são hoje criadas e que investem podem ter uma taxa de IRC de zero. E vocês podem dizer assim, mas quando uma empresa começa não tem impostos. Não tem problema. Nos 10 primeiros anos da sua existência pode abater todo o investimento que fez nestes primeiros 3 anos. Portanto, mesmo que não tenha lucros e só tenha lucros mais tarde, vai beneficiar também dessa bonificação. No Portugal 2020 temos, como viram no filme, por vários eixos, montantes muito importantes para apoiar o investimento, a inovação, o investimento produtivo, a qualificação, o ID. São áreas fundamentais no apoio às empresas. Aliás, também não acreditem quando vos dizem que estamos atrasados no quadro comunitário de apoio. Alguém não deve estar profundamente distraído sobre essa matéria. Porque quando nos diz que temos que abrir o quadro de apoio às empresas, a resposta é muito simples. Nós abrimos-lo dia 30 de dezembro de 2014, os primeiros concursos. Aliás, dia 13 de fevereiro fechámos. Aliás, dia 13 de fevereiro tivemos uma procura recorde das empresas ao novo quadro comunitário de apoio, e só com profunda distração da oposição sobre o que se passa nas empresas e no país real, nos pode dizer que ainda não abrimos o quadro, quando o quadro já lançou concursos, já os fechou, já está a analisar candidaturas, vai aprová-las até ao final de maio e vai pagar até ao final do semestre. Alguma coisa está a acontecer para não se ter noção da realidade prática do que é o Portugal 2020. Outro dos setores que irá abrir os concursos ainda no mês de fevereiro é a área da agricultura. E na área da agricultura, tão importante nesta região, quer o apoio aos agricultores, quer o apoio ao investimento na propriedade agrícola, na exploração agrícola, quer na floresta, quer na valorização das suas competências enquanto agricultores, são áreas que novamente vão ser apoiadas com um novo quadro que, como vos disse, ainda em fevereiro abrirá as suas candidaturas. Temos assim um Portugal 2020 que é como se passou a chamar o antigo CREN, mais simples, mais célebre, totalmente desmaterializado, acessível por um único Portugal. www.portugal2020.pt permite aceder às candidaturas, acompanhar as candidaturas, verificar os pagamentos para um promotor agrícola, para uma empresa, para uma PME, para uma grande empresa, terá uma única porta, que é o Portugal 2020, mais simples, mais célebre, mais fácil, mais desmaterializado, com eliminação de etapas, por exemplo, na relação entre o promotor e o Estado. Um exemplo, perdia-se meses depois da candidatura ter sido aceita na formulação do contrato. O que é que fizemos agora? Acabámos com o contrato. Quer dizer que acabámos com a relação jurídica? Não. Mas a candidatura, depois de aprovada, passou a ser o contrato. Ou seja, não vamos estar a fazer os promotores esperar, a pôr mais burocracia no sistema para ter um contrato, quando a candidatura devidamente aprovada passou a ser um contrato. Um segundo eixo da intervenção, terceiro, portanto, um primeiro eixo, o Código Fiscal de Investimento, um segundo eixo, os fundos estruturais, um terceiro eixo é a reforma
reforma do IRC é fundamental para a competitividade do nosso país. É fundamental porque se nós conseguirmos atrair mais investimento para Portugal, atraímos mais capacidade produtiva, mais exportações e mais emprego. E continuamos a cumprir a nossa parte do acordo no Código, na reforma do IRC. Reduzimos 2 pontos percentuais no ano passado, reduzimos 2 pontos percentuais na taxa este ano e esperamos que o Partido Socialista, que vem defender hoje, na sua nova direção, posições que defendeu no Código do IRC, mas que se esqueceu delas. É absolutamente fantástico que o novo líder do PS venha defender uma dedutabilidade do reinvestimento dos lucros, para o reinvestimento dos lucros, quando essa dedutabilidade foi incluída no Código do IRC, negociada com o próprio PS, e eles agora venham propor isto como uma medida nova. É absolutamente estranho e renegando o próprio Código do IRC que trabalharam connosco. Outro aspecto fundamental do novo quadro comunitário de apoio ao Portugal 2020. No Portugal 2020 é o IFD, perdão. A Instituição Financeira de Desenvolvimento, vulgo Banco de Fomento, que têm visto aí agora a agitação na imprensa a dizer que está atrasado e que já devia estar pronto. É fantástico que querem que esteja pronto antes do quadro estar lançado, mas para o banco poder existir, só pode existir dentro do novo quadro comunitário. E já existe. Já existe, foi constituído em janeiro de 2015, tem uma administração totalmente empossada, aliás tem um capital já realizado de 100 milhões de euros, está a aceder, tem processo de aceder a 1.500 milhões de euros de fundos estruturais previstos no acordo de parceria para a Instituição de Financeiro e Desenvolvimento e, aliás, já no final de fevereiro e no início de março estarão disponíveis para as empresas produtos onde o IFD tem envolvido. Um primeiro produto é a linha PME Crescimento 2015, uma linha com 1.500 milhões de euros para apoiar o investimento das empresas, tendo também uma componente de 100 milhões de euros para apoiar a capitalização das empresas e uma segunda linha ligada à revitalização de empresas que passam por processo de revitalização de 50 milhões de euros. Estas linhas vão estar lançadas no final de fevereiro, a última, e a PME Crescimento, durante o mês de março, nos primeiros 15 dias de março, estará disponível já trabalho também da Instituição Financeira de Desenvolvimento. Na área da formação, uma componente muito forte ao apoio à contratação, ao empreendedorismo, à qualificação e aos estágios, a qualificação das pessoas, a formação das pessoas, a integração das pessoas e a melhoria das suas competências na realidade empresarial é uma prioridade, com níveis de apoio muito significativos na área da formação, para a contratação e para os jovens. Ao nível do crescimento verde e o compromisso que temos que ter é assegurar um investimento e um crescimento compatível e ajustado com a realidade ambiental que temos e com a preservação dos valores ambientais. Nesse respeito, a sustentabilidade e o investimento na sustentabilidade dos nossos recursos, na eficiência energética, no desenvolvimento dos recursos energéticos e na sustentabilidade ambiental é uma prioridade no quadro, com mais de 2 mil milhões de euros, aliás 3,9 mil milhões de euros para investir nessa área, sendo que muito deste investimento também tem uma natureza empresarial, porque converte e apoia a transformação e a eficiência energética nas empresas. Como veem aqui, alguns slides são slides que têm na apresentação e que não vou entrar aqui tanto em detalhe. Gostava de terminar dando-vos nota do seguinte. Depois de todo este trabalho que foi feito ao nível da consolidação das finanças públicas, ao nível da inversão do padrão de crescimento que nós tínhamos, transformar um padrão muito baseado no investimento público, muito baseado na proteção de setores não transacionáveis, muito baseado na criação de rendas nesse setor, para um padrão de crescimento baseado nas exportações, baseado no setor transacionável, baseado no investimento privado e não no investimento público, é um processo que não é imediato,
porque associado a esta mudança estava também um nível de endividamento muito alto, não só no Estado, mas nas empresas e nas famílias. E o que o Nuno disse há pouco é muito importante, e eu permito-me sublinhar isso, é que hoje o investimento, em 2014, cresce pela primeira vez em quase uma década. Nós fecharemos o ano 2014 completamente anémico. Hoje vemos que sem dívida, sem aumento de dívida, o investimento cresce. Esse investimento está a alimentar o crescimento da riqueza nacional. Portugal cresce e cresce acima da União Europeia. E porquê que isto acontece? Isto acontece porque as empresas hoje, através das suas exportações, do crescimento para outros mercados, estão a conseguir um crescimento, desculpem usar esta palavra tanta vez, mas estão a conseguir um desenvolvimento empresarial muito mais rico do ponto de vista de retorno. Não estão dependentes da dívida para investir e para crescer nos mercados, estão dependentes daquilo que devem estar dependentes, das suas vendas no mercado. E é essa a mudança de paradigma que está a acontecer e que tem que ser alimentada por este novo pacote de investimento que o Governo preparou e que está a disponibilizar às empresas, para que as empresas investam, para que as empresas contratem, para que o desemprego continue a descer, como desceu até agora, e para que Portugal possa ficar, crescer mais e ser mais rico, e criando riqueza também distribuir essa riqueza de uma forma mais equilibrada e mais equitativa. Eu agradeço a vossa atenção e estou totalmente disponível para perguntas, questões que gostem de fazer. Muito obrigado.